perguntas difíceis com algumas respostas bíblicas. E eu separei 4 perguntas, que é uma introdução para a conversa que a gente vai ter hoje à tarde. Tem pergunta que é difícil a resposta, né? Não tem na Bíblia. Tem pergunta que a resposta não tem na Bíblia. Por isso que a minha esposa, desde que a gente começou a namorar, que já vai fazer daqui a pouco, eu tenho 18 anos, e ela vinha com as perguntas assim, e eu, pastor, não tinha resposta. E eu falava para ela, não tem na Bíblia. Eu falei, faz o seguinte, faz uma listinha, coloca assim, perguntas para fazer para Jesus quando eu chegar lá. Você tem que ter a sua listinha aí com as suas perguntas, porque tem pergunta que só ele para responder. E tem pergunta que, mesmo que ele desse a resposta para nós hoje, não dá para entender, porque nós somos muito limitados. Por exemplo, nem começa com essa pergunta que eu fico louco. Quando a pessoa fala, o que tinha antes do começo? Não dá, a cabeça não dá para ir lá. Porque Deus é eterno, mas tudo teve um começo. O que Deus ficou fazendo a eternidade antes de começar a criar o universo? Nem quero pensar. Essa pergunta é a primeira que está na minha lista para perguntar para Jesus lá. Porque aqui minha cabeça não cabe isso aí. Eu já tenho dificuldade de entender que não vai ter fim. Eu começo a ficar louco quando eu começo a pensar que não vai ter fim. Vai passar 1 milhão de anos, 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos. Não tem fim. Eu já fico louco. Então, eu não penso nessas coisas. Eu não penso. A Bíblia não explica certas coisas porque a gente não vai entender. Mas tem pergunta que é interessante. E é interessante porque talvez você já fez essas perguntas. Ou fizeram para você. Ou vão fazer. Então, é bom você ter a resposta. E como essas aqui, eu consegui encontrar a resposta, eu tenho que compartilhar com você. E hoje a gente vai estudar, hoje à tarde, a linha profética que a Bíblia apresenta em Daniel e Apocalipse. Tudo que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Deus revela tudo. Para a gente estar preparado. Mas hoje eu vou fazer aqui um estudo com vocês, rápido, sobre a Bíblia toda, do começo ao fim. Vamos ver o que nós podemos aprender aqui nesse livro, do começo ao fim. Uma linha, né, da história da Bíblia. Mas vamos colocar aqui a primeira pergunta. Eu queria que vocês colocassem lá. Primeira pergunta. Essa pergunta, você já ouviu essa pergunta, talvez já fez essa pergunta, né? Por que Deus criou o homem se sabia que ele iria pecar? Já ouviu essa pergunta? Já fez essa pergunta? Já. Também serve para pensar no mal, em Satanás, em Lúcifer. Por que Deus criou Lúcifer se sabia? É uma boa pergunta, não é uma boa pergunta? Quem aqui tem a resposta? Levanta a mão. Quem aqui acha que sabe a resposta dessa pergunta? Tem alguns corajosos. Muito bem. Tem um entendimento. Uhum. Rodrigo Silva, ele tem boas respostas. Olha, eu vou te dizer, ninguém conseguiu colocar ele contra a parede ainda. Eu já ouvi vários podcasts, entrevistas com ele. E a última que eu vi foi na Rádio Jovem Pan. E tinha um agnóstico lá, fez a pergunta para ele, a resposta do Rodrigo Silva foi tão boa que o apresentador falou assim, vou ser sincero, quando você entrou aqui eu não dei nada para você. Mas agora eu estou arrepiado com a sua resposta. O cara é fera. Eu já falei para ele. Ele é meu amigo, a gente conversa de vez em quando. Eu falei para ele, olha, você é o escolhido de Deus para levar essa mensagem para o mundo, porque ele tem porta aberta em qualquer lugar. Mas essa pergunta é muito boa. Eu vou responder ela para vocês. De uma maneira muito simples. O dia que eu entendi isso, me ajudou a entender o que nós vamos ver agora. E a gente vai estudar profecia hoje à tarde. 14h30. Se você vai para casa almoçar, volta rapidinho. De 14h30 a 16h30, a gente vai estar aqui estudando sobre esses assuntos. Olha só que interessante. Aí a gente consegue entender o plano da salvação, a Bíblia, e toda essa cronologia aqui no texto bíblico. Por que Deus permitiu? Então, tem 2 pontos principais. Primeiro, Deus, ele é justo. E ele é honesto. Ele é em perfeição da honestidade e da justiça. Deus nunca vai trapacear. O inimigo trapaceia. Deus trapaceia? Não. Então, olha só. Se você e eu, com nossa natureza pecaminosa, se a gente soubesse o futuro, a gente ia ou não ia trapacear? Na hora. Se você sabe o que vai acontecer amanhã, vamos dizer, eu sei o resultado de um jogo de amanhã. Eu já sei onde que eu vou apostar hoje e sei que amanhã eu vou ganhar um dinheirão, eu já sei o resultado. A gente, com a natureza humana, trapacearia. Deus sabe ou não sabe o futuro? Sabe tudo o que vai acontecer? Ele sabe. Agora, isso modifica a atitude dele hoje, no presente?
Se modificar, ele está fazendo o quê? Trapaceando. Deus não trapaceia pelo conhecimento. Por exemplo, vamos dizer, antes mesmo de fazer a ultrassonografia, né? Você já sabe que vai ter uma criança, que você vai ter um filho, mas esse filho vai nascer com uma deficiência. E aí? Tem gente que opta pelo aborto, porque a criança vai nascer com defeito. Já sabe que ela vai nascer com uma deficiência. Agora, vamos dizer que você nem começou o relacionamento com a pessoa, mas você já sabe, se eu me casar e tiver um filho, vai vir com defeito. Aí a pessoa opta pelo quê? Então, eu prefiro não. Por quê? Porque quem que vai ter que pagar o preço dessa criança com a deficiência? A criança sofre, mas quem que vai pagar o preço? O pai, é a mãe. Vai pagar um preço. Aí é que entra o amor. O amor é você saber, eu sei que essa criança vai vir com essa deficiência, mas eu amo mesmo assim e eu vou pagar o preço. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Porque ele olhou o futuro e sabia tudo o que ia acontecer. E sabia da desgraça, do sofrimento, da dor que o pecado ia trazer. Quem que pagou o preço? Ele não podia pensar nele e dizer assim, isso tudo vai levar a uma desgraça tão grande que eu vou morrer. E Jesus queria morrer? Deus queria morrer? Ele estava disposto a pagar o preço. Então, o motivo número 1 é o seguinte, Deus não trapaceia. Jamais. Ele não, o fato dele saber o futuro, aí tem gente que diz assim, eu já ouvi isso, mas é outro absurdo. Tem gente que diz assim, Deus já sabe se eu vou me salvar ou me perder. Então não adianta eu fazer nada pela minha salvação, porque Deus já sabe se eu vou me salvar ou me perder. Já está decidido. Não é bem assim. Agora, veja bem, eu posso me perder. E Deus sabe. Então, se Deus já sabe que eu vou me perder, hoje, o que ele tinha que fazer? Desistir de mim. Por que ele vai perder tempo tentando me levar para a salvação se ele já sabe que eu vou me perder? Deus faz isso? Não. Ele luta por nós até o fim. Por quê? Porque o futuro não aconteceu ainda, e só ele que sabe. E ele vai continuar lutando. Se eu pedir perdão para Deus hoje, ele vai me perdoar ou não vai? Vai. E lá no final eu vou ver como ele foi amor durante toda a jornada. Agora, qual que é o segundo motivo para Deus permitir, ou deixou que tudo acontecesse, como vai acontecer? Deus não trapaceia. Por quê? Porque ele olhou lá para Lúcifer e sabia que ia acontecer tudo aquilo. Sabia que ele ia pagar o preço. Ia custar a vida dele, custou a vida de Deus. Mas ele olhou para o futuro, viu Adão e Eva e tudo que ia acontecer, e aí ele olhou lá no futuro e ele olhou para 2022. Ele olhou para hoje. Olhou para esse sábado de manhã aqui. Olhou para a igreja. Viu todos nós. E ele viu que muitos de nós vão estar aonde? Com ele lá na eternidade. E aí, Jesus falou o quê? Vai valer a pena. Deixa acontecer tudo isso. Por quê? Porque no final, esse pessoal vai estar comigo na eternidade. Então, tudo tem que acontecer como está acontecendo para você nascer, para você encontrar Jesus, para você amar Jesus, para você buscar o perdão dele, para você estar vivendo com ele na eternidade. Então, Jesus fez tudo isso por quê? Por amor. Amor é quem? É cada um de nós. Então, se alguém um dia te perguntar, você já tem a resposta. Por que Deus, sabendo que o mal viria, o pecado aconteceria, por que ele deixou a coisa acontecer como aconteceu? Aí você fala para a pessoa, por amor a você. Porque ele amava você, e ele amava tanto você, que ele deixou tudo isso acontecer, e ele estava disposto a pagar o preço de morrer na cruz para você viver para sempre com ele no reino dele. Vai ter valido a pena ou não vai? Quando a gente estiver no reino de Jesus e olhar ao redor e falar assim, uau, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, agora eu vou ter a eternidade aqui com ele, valeu a pena. Então, por isso, que mesmo sabendo, Deus não vai trapacear, e ele estava disposto a pagar o preço por amor a nós. Agora, tem uma segunda pergunta aqui. Qual é o maior sonho de Deus? Você já pensou que Deus tem desejo, tem sonhos, tem planos, tem vontade? A Bíblia fala, e às vezes coloca alguns sentimentos em Deus, que a gente fala, estamos colocando sentimento humano em Deus, Deus se arrependeu. Deus criou a gente como? A imagem e semelhança dele. A gente parece com ele e ele parece com a gente. Deus também tem emoções, também tem sentimentos. Os anjos também.
eles são seres com emoções. Deus ama, né? E Deus, quem ama, não adianta. Um momento ou outro vai acontecer o quê com quem ama? Quem ama, qual é aquela frase? Quem ama, sofre. Você acha que Deus não sofre? Eu fico pensando, o primeiro sofrimento de Deus foi quando ele perdeu Lúcifer e 1/3 dos anjos. Ele criou aqueles anjos. Sabe-se lá quanto tempo ele conviveu com eles? Foi muito tempo. Você acha que ele não amava cada um daqueles anjos? E eles viraram as costas e disseram para ele o quê? Isso aqui vem a próxima pergunta ali, então a gente tem que pensar. O que Lúcifer falou? Qual foi a acusação de Lúcifer? Que convenceu 1/3 dos anjos de ir embora. A lei de Deus, que é amor, mas não é amor, está reprimindo a gente, que é liberdade. Deus não é amor. Foi isso que Lúcifer falou. Sua lei não é amor. Foram embora. Imagina o vazio que ficou no céu e ficou no coração de Deus. Deus sofreu. Ele sofreu porque ama. Então, Deus ama e Deus tem um sonho. Vamos ver qual que é o sonho de Deus? Eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou tentar provar para vocês, rapidamente aqui, o sonho de Deus está no penúltimo capítulo da Bíblia. Quando ele vai se concretizar, vai se realizar. Apocalipse 21. O que acontece aqui em Apocalipse 21? Já aconteceu a volta de Jesus. Um pessoal já foi embora com Jesus para o céu. A terra já foi destruída e purificada pelo fogo. Satanás ficou preso aqui durante quanto tempo? 1000 anos. E agora, no capítulo 21, o que está acontecendo? Está descendo do céu o quê? A noiva. Quem que é a noiva? A Nova Jerusalém. Quem que está dentro da Nova Jerusalém? Quem que está? Os salvos com quem? Com Jesus. Jesus no trono, dentro da cidade santa, descendo. E aí, olha o que diz aqui. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo... Para aqui. Tem outras traduções. Em vez de grande voz, o que diz aí? Então ouvi forte voz. Forte voz é o quê? Vamos traduzir para um português bem simples. O que é uma forte voz? É um grito. Um grito. Um grito quando você está torcendo pelo time, né, Thiago? E aí não vem aquele gol e no finalzinho a bola entra. O que a gente faz? Dá um grito de gol. Esse é o grito que está vindo, é o grito de alegria, de felicidade, de celebração, porque o sonho de Deus está se realizando. Vinda de onde? De onde que vem esse grito? Do trono. Quem que está no trono? Quem que está no trono? Ó, Jesus dá um grito no trono. Todo mundo vai ouvir o grito dele. O que ele vai dizer? Finalmente, até que enfim. O tabernáculo de Deus com os homens. O que é o tabernáculo de Deus? Casa de Deus. Deus vai o quê? Morar com os homens. E aí a gente vai fazer um estudo rápido aqui. Vamos viajar no tempo. Olha, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aí continua dizendo o quê? Ele vai fazer o quê? Enxugar dos olhos toda lágrima. Não vai haver mais o quê? Morte, dor, sofrimento. Esse é o sonho de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um universo perfeito em harmonia. Era amor, era paz. Todo mundo vivendo bem. De repente começou o mal, começou o pecado no universo. E Deus falou, vou ter que resolver isso aí. Porque que coisa maravilhosa era a paz, era a harmonia. E agora entrou isso, eu vou ter que... E aí vem para a terra. Deus foi perdendo seus filhos. Perdeu os anjos. E agora perdeu a humanidade. E o sonho de Deus qual é? É esse momento. Quando não vai ter mais pecado e ele vai estar morando com a gente. Começou lá no Jardim do Éden. E aí Deus falou, eu quero estar com eles. Deus queria tanto estar com a gente que ele fazia o quê? Todos os dias ele ia no jardim. Ele ia no jardim e na viração do dia, que é o quê? Que hora que é a viração do dia? Na hora do pôr do sol, Jesus ia lá e conversava com Adão e Eva. Todo dia. Quando chegava o 7º dia de cada semana, o que ele fazia? Ele ia lá só na viração do dia? Ele passava o dia todo com eles. Esse é o significado do sábado. É passar o dia com Deus. Porque sábado quer dizer o quê? Shabá quer dizer o quê? Descanso. Adão e Eva, descansa desse jardim, descansa de tudo. A gente vai ficar hoje juntos. Vamos bater papo, vamos conversar. Vamos estar unidos aqui. Aí um dia ele chega no jardim. É Deus, ele sabe tudo. Mas ele chegou no jardim na hora da viração e falou, todo dia eu estou aqui. Meu filho Adão, minha filha Eva estão aqui. Cadê? Cadê vocês? Ei, Adão, cadê você? Adão, é o nosso encontro, é o nosso momento. Onde que estava Adão? Escondido. Ali, Deus começou a busca dele para estar novamente
conosco. Porque agora a gente estava escondido atrás do quê? Do pecado. E aí surgiu essa separação entre o ser humano e Deus. E Deus agora, no Velho Testamento, fica o tempo todo indo atrás. E ele encontrava um patriarca, um profeta, alguém para ele comunicar com o povo e estar perto do povo. E ele foi tentando e foi indo até que ele escolheu um povo através de Abraão. Esse povo está no Egito, fica lá 400 e tantos anos. Ele manda um profeta que é Moisés, tira eles de lá, leva para o deserto. E aí ele começa a realizar o sonho dele, o processo. O que ele fez? Ele falou assim, eu quero morar com vocês. Onde que morava o povo? Em tendas. Aí Deus falou o que para Moisés? Faz uma para mim. Bem grandona, coloca no meio, 3 tribos de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro. Eu vou morar no meio do meu povo. É isso que Deus queria. E o povo via a manifestação de Deus. Tinha o Shekinah, que era o brilho, a glória de Deus. Estava ali. Aí o tempo passa, Davi, que agora é o segundo rei de Israel, ele tinha um palácio rico, falou assim, não é justo que eu more em um palácio e Deus ainda está morando onde? Na tenda. Vamos fazer o quê? O templo. E aí Deus autorizou, não era o plano de Deus, mas ele falou, então, mas seu filho vai fazer. Davi juntou tudo, o ouro, prata, os recursos, os meios, e aí Salomão fez o quê? O templo. Deus abençoou? Entrou lá, fez o Shekinah, brilhou a glória e falou assim, minha casa está no meio do povo, eu moro com o meu povo. Aí a gente sabe o que aconteceu. O povo foi para a Babilônia, o templo foi destruído, foi reconstruído, e aí chegou o tempo de cumprir a promessa, a profecia que Daniel escreveu. Viria quem? O Messias. E seu nome será Jesus, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas tem um nome aí. Qual é o nome? Emanuel, que é o quê? Deus conosco. É o sonho de Deus. Emanuel. Eu quero estar com o povo. Eu quero estar com o meu povo. Emanuel, Deus conosco. E aí ele vem para estar com a gente. Porque ele não queria mais ficar ouvindo oração. Ouvindo a nossa voz distante, indo lá para ele. Ele queria chegar aqui e fazer como a gente está fazendo agora aqui. Ó. Por isso que tem igreja. Para a gente estar com os nossos irmãos. É a comunhão. Para olhar nos olhos. Para abraçar. Para tocar. Para estar junto. Era Deus, pensa nisso. Jesus estava ali, aquele bebezinho, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele homem, era Deus. E demorou para o pessoal entender. Porque eles falaram, é o Messias, ele é um profeta, ele é isso, ele é aquilo. Até que eu já preguei isso aqui recentemente. Quem foi o primeiro que chamou Jesus de Deus? Pelo menos o que está no texto bíblico. Quem foi? Quem mais duvidava? Quem que mais duvidava? Tomé. Quando ele foi lá e tocou na mão de Jesus, do lado de Jesus, ele se ajoelhou e o que ele falou? Senhor meu, Deus meu. Foi o primeiro, ninguém tinha dito isso para Jesus. Olhou para Jesus e falou, Senhor meu e Deus meu. Era Emanuel, Deus conosco, ele veio. Agora, vamos entender a terceira pergunta. Estamos já chegando na quarta aqui. Ó. Qual que é a terceira pergunta? Por que Jesus morreu na cruz? Ah, essa aqui todo mundo acha que sabe a resposta. Alguns aqui sabem mesmo, mas a maioria tem uma resposta bem simples, que eu acho que não é a resposta certa. É consequência da resposta certa. Então, qualquer um, não tenha medo de errar. Por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar. Certo? Para mim, isso aí é a consequência do motivo. A consequência foi a nossa salvação. Mas não foi por isso que Jesus veio morrer na cruz. Então, isso aí é o que a gente entende. Porque a gente pega a Bíblia e a gente olha para ela e a gente está lendo de ponto de vista de quem? Do nosso. Do nosso. Aí nós olhamos para a Bíblia e pensamos na Terra e nós aqui, pecadores nesse planeta. Mas eu acredito que as coisas são muito maiores do que isso. Muito maior. Porque Deus é dono do universo. E o problema do pecado é um problema só na Terra? Se fosse só aqui, ele vinha resolver o problema aqui. Mas ele veio resolver, a morte de Jesus na cruz foi resolver o problema do pecado aonde? No universo. Então, quando Jesus dizia algumas coisas, à primeira vista parece que ele está falando para nós só. Mas aí, quando eu começo a pensar em Jesus como o dono do universo, é maior a coisa. Quando ele fala assim, tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. Aí ele chegou no aprisco, viu que tinha 99, estava faltando uma. Ele deixa as 99 e vai atrás da uma que está perdida. Aí a gente pensa assim, isso é o pecador, e Jesus está dizendo para nós, a gente tem que ir atrás do pecador que se perdeu. Bom, pensa que o universo de Deus é o rebanho dele. Pode colocar
a imagem, tem que pular a última pergunta. Bom, vou passar. Isso. Aqui, ó. Eu já mostrei isso aqui. Eu vou repetir porque tem gente aqui que não viu isso ainda. O universo é imenso. Imagina o tamanho de Deus. Tem galáxias e galáxias e galáxias. Essa é a foto mais distante que o telescópio Hubble conseguiu tirar. Foi lá no finzinho do universo. E o que tem aqui? O pessoal que já me ouviu sabe. O que tem nessa foto? Tem estrela aqui? Esses pontinhos são estrelas? O que é isso? Galáxias. Quantas galáxias tem nessa foto? Quem que lembra? Quantas? Milhares. Quantas? 10 mil. Isso é só um pontinho lá no finzinho do universo. Tem 10 mil galáxias. Cada galáxia dessa tem quantas estrelas? De 200 a 300 bilhões de estrelas. Cada uma. Cada uma. Quantas galáxias tem no universo? Até onde os telescópios chegaram, tem 200 a 300 bilhões de galáxias. Faz a conta, se cabe na sua cabeça. Esse é o rebanho de Deus. Teve um planetinha nesse tamanho de universo que é a ovelha perdida. E aí o pastor, que é Jesus, falou assim, eu vou deixar o meu rebanho aqui e eu vou atrás da ovelha perdida. Quem que era a ovelha perdida? A terra. E ele vem aqui. As coisas são maiores do que a gente pensa. A gente fica pensando aqui do nosso ponto de vista. Mas Jesus, quando ele fala, ele está falando lá do trono dele. Ele está pensando no universo. Quando ele veio morrer na cruz, ele veio resolver o problema do pecado no universo, não só para nós. Ele não veio salvar a gente. Só isso. Não foi só isso. A consequência foi nossa salvação. Mas o problema é o seguinte. Havia uma dúvida lançada no universo. Quem que lançou essa dúvida? Satanás. Ele falou o quê? Ó, falaram bem claro aqui. O problema estava na lei de Deus, dizendo que sua lei não é amor. Essa lei do amor não é amor. E aí Jesus veio provar que ele é o quê? 1 João 4,8. Deus é amor. Jesus provou ou não provou que Deus é amor? Pense em Deus puro, perfeito, santo, que sai lá do trono dele, vem aqui para virar um de nós, para passar fome, sede, sono, dor, tristeza, ser traído, ser chicoteado, espancado, sem merecer nada daquilo. E ele vem e morre. É ou não é amor? Deus provou que é amor? Então o que eu gosto quando eu olho isso aqui é que eu penso o seguinte, Deus criou seres, os anjos, e tem seres aí por esse universo, né, sem fim. É uma coisa... Então aí, nessas galáxias, tem seres que Deus criou. Tem planetas, tem luas, tem sóis. Imagina essa galáxia aqui, ó. Tá cheio, isso aqui tem 200 a 300 bilhões de estrelas, tem planeta que não acaba mais. E deve ter seres lá, que não tem pecado. Pecado só tem aonde? Só aqui. Então essa história, hoje à tarde, a gente vai falar sobre isso. Porque não tem como estudar as profecias, né, Tiago? Sem falar dos extraterrestres e do engano de Satanás. Se você quer ouvir, venha. Então, se tem extraterrestre, Jesus, eu já falei para vocês, é extraterrestre, não é da Terra. Anjo é extraterrestre, não é da Terra. Mas esse negócio de bichinho verde, com anteninha, um olho só, isso aí é Satanás querendo dizer para você, mentindo para você, que tem seres feios no universo. Não tem. Tudo é lindo e perfeito, bonito. O pecado é só aqui, defeito só nós. Agora imagina, eles estão aqui. Quando Jesus morreu na cruz, o que esse pessoal pensou? O que eles sentiram? Quando eles ouviram, ó, o nosso Criador, aquele que está sentado no trono, vai lá naquela galáxia chamada Via Láctea, no cantinho do universo, morrer por eles? Ele vai fazer isso? Vai. Eles não acreditam. Não é possível. Não era mais fácil fazer assim, ó, acabar com esse planeta e fazer outro? Mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele é amor. Que ele ama você e a mim. Mas qual é o preço para resgatar eles? É ele morrer. E Jesus veio e morreu por nós. Naquele momento que Jesus morreu, o que ele fez? Ele provou que o que Satanás falou era mentira. Ele provou para todo mundo que ele é amor. Por quê? Porque quem está aqui nessa galáxia, quem está nessa aqui, quem está nessa aqui, nessa, qualquer uma, quem estiver lá, eles pensaram a mesma coisa, todo mundo. Ele foi lá na Terra morrer por aquele pessoal. Se tivesse acontecido aqui, ele viria aqui. E o outro lá na outra galáxia pensou o quê? Se tivesse acontecido aqui, ele vinha aqui morrer por nós. Então Jesus, por que ele morreu na cruz? Ele morreu na cruz para salvar o universo. O universo inteiro, a partir daquele momento, não tinha mais dúvida. Jesus, ele ama suas criaturas. A ponto de fazer o quê? De morrer por elas. Eu te amo. Tem uma música do Francis Cabrel. O pessoal que gosta de música francesa conhece. Né? E aí ele tem uma música que chama Je t'aime à mourir. Né? Você ama a pessoa, adolescente assim, né? Tem um amor que fala, não, morro por ela. Morre mesmo. Morrer por alguém só vi Jesus.
É difícil, né? E a história de Romeu e Julieta. Quer dizer, morrer por alguém, Jesus ama, e eu gosto daquela frase, repito toda vez que eu posso. Jesus disse o quê? Eu prefiro morrer do que ficar sem eles. Pensa nisso. Jesus olha para você e ele falou assim, eu preferi morrer do que ficar sem você. Isso é amor. E agora, Jesus está preparando tudo, Apocalipse 21, para vir buscar a gente para realizar o sonho dele, viver com ele um milênio no céu e depois a eternidade com Jesus. Jesus vai morar aqui com a gente nesse planeta. Volta lá na última pergunta, por favor. Leandro. Não é, Devai? Não é, Leandro? Volta lá para a gente, por favor. E agora a gente vai concluir aqui com a última pergunta. Agora, a gente vai estudar a profecia hoje à tarde, a gente vai entender algumas coisas. A pergunta é, por que Jesus não volta logo depois do fechamento da porta da graça? O que é isso? Coloca para mim agora o último slide lá, Leandro. Na Bíblia, em Daniel e Apocalipse, fica claro para a gente a cronologia e tudo que vai acontecer. E vai ter um momento que vai fechar a porta da graça. Ou seja, nós estamos num período de graça agora. Todo mundo tem chance de salvação, tem ou não tem? Todo mundo tem. Vai chegar um momento que Jesus está no santuário celestial, ele vai dizer o quê? O que ele falou na cruz. Ele vai dizer de novo lá em cima. O que ele vai dizer? Está? Acabou, fechou. Por quê? Porque Jesus não vai voltar para a terra sem ter o caso de todo mundo decidido. Quem está salvo, quem está perdido. Uma hora vai fechar. Na hora que fechou a conta, está decidido. Eu, você, todo mundo que está nesse planeta vai estar ou salvo ou perdido. E vai chegar um momento que vai acontecer isso. E é nessa linha aqui, ó. Em algum momento aqui, que a gente não sabe exatamente onde é, mas a gente sabe cronologicamente onde vai acontecer. Quando houver esse fechamento da porta da graça, qualquer um que tem um pouquinho de inteligência podia dizer isso. Jesus devia voltar em seguida. Por que ele devia voltar em seguida? Pode tirar, porque senão o pessoal vai ficar olhando lá e... Hoje à tarde. A gente vai analisar tudo isso aí hoje à tarde. Então, propaganda. Mas vamos concluir. Vamos concluir a ideia. Por quê? Porque isso aqui é o mais importante. Você tem que entender isso para hoje à tarde fazer sentido. Tudo que a gente vai estudar. Por que Jesus não volta em seguida? Olha só. Fechou a porta da graça, aí está decidido o caso de todo mundo. Tem oportunidade de salvação para alguém que está perdido? Não tem mais. Então Jesus devia voltar. Por que ele não volta em seguida? Tem motivo para isso. Ainda tem tempo. Vai ter um bom tempo. Não é muito tempo, mas vai ter alguns meses ou até anos. É um período curto, mas vai ter tempo. Ele devia voltar. Por que ele não volta? Sabe por quê? Porque ele precisa... O problema do pecado ele resolveu na cruz. Está resolvido. Mas a prova da consequência do pecado ainda não ficou claro. Para ter certeza que nunca mais vai ter pecado de novo. Porque a palavra de Deus já deixa claro que a iniquidade não se levantará segunda vez. Deus está garantindo que não vai ter mais pecado. Não é só ele veio, morre por nós, nos salva, mostra para o universo que ele é amor. Com tudo isso, ele está garantindo que nunca mais vai existir pecado. Agora, ele tem que mostrar para o universo, aquela imagem lá, né, das galáxias, ele vai mostrar para o universo, para os anjos, para nós, para todo mundo, quão mal é o mal. O que é o mal? Olha só, eu gosto muito disso para a gente poder entender. É o mesmo que frio e escuridão. Mal em si não existe. Não existe o mal. No universo de Deus existia mal. Quando estava tudo lá na criação de Deus, não existia o mal. Existia a possibilidade. O que é a escuridão? Simplesmente a ausência de luz. O que é o frio? É a ausência de calor. Mal só aparece quando você tira quem? Você tira o amor de Deus. Tirou o amor de Deus, o que aparece? O mal. Mal não existe. Ele só aparece quando você expulsa Deus. Quando você tira ele. E foi isso que Lúcifer fez. Falou, eu não quero mais Jesus na minha vida. E aí foi saindo, foi saindo, foi saindo. Então foi escurecendo, foi esfriando, esfriando, até que virou mal absoluto. Lúcifer é mal absoluto. Os demônios são mal absoluto. A terra, a gente vê efeito do mal, mas a gente não vê o mal absoluto. Ainda. Por quê? Porque quem está aqui conosco? Jesus falou, eu estou indo e vou mandar alguém. Quem que ele mandou? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui entre nós. E é graças à presença do Espírito Santo que não tem coisas piores acontecendo. Porque o Espírito de Deus ainda age no coração humano. Teria muito mais assassinato, estupro, pedofilia. Teria coisas terríveis e piores. Mas o Espírito Santo ainda está aqui. Mas o livro de Apocalipse diz que vai acontecer o quê? O Espírito Santo já está sendo o quê?
Por isso que Jesus falou assim, acaso quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará o que na terra? Vai encontrar amor? Será que vai encontrar amor? Porque o que vai acontecer com o amor? Se esfriará de quase todos. Porque não tem mais o Espírito de Deus. Ele vai embora. Agora, para você e para mim, a gente está preocupado se o Espírito de Deus vai embora? Nem um pouco. Nem um pouco. Por quê? Se você estiver no caminho certo, o que você vai pedir para Deus? Isso que a gente tem que estudar hoje à tarde. Qual que é a nossa função agora? Pedir o que para Ele? O batismo do... Se o Espírito Santo batizou você e você tem o Espírito Santo, você não tem que se preocupar se ele foi embora do mundo. Porque aqui ele está. E aí vai restar 2 grupos. Restam 2 grupos no final. Um grupo batizado pelo Espírito de Deus e um grupo que não tem nada do Espírito de Deus. Imagina o que vai virar o mundo. Já está nesse caminho. A coisa vai ficar terrível. Vai ser... E hoje à tarde você vai entender os detalhes do que vai acontecer. Como o mundo vai estar mal. Por isso que a nossa igreja já tem estudos e tem profecias e orientando para a gente sair de onde? Das cidades. Porque imagine uma cidade com 1.200.000 habitantes. Conhece alguma? Conheço uma. Estamos nela. Imagina uma cidade sem o Espírito de Deus. Onde as pessoas vão estar com mal absoluto. Quem está batizado pelo Espírito, esteja longe. Porque vai haver perseguição. Então, por que Deus permite isso? Para Ele mostrar para o universo e mostrar para eles, falar, olha para a terra e dá uma olhada para aquele pessoal. Vocês estão vendo o que é mal? Meu espírito foi embora. Agora vocês estão vendo o que é a escuridão absoluta. Vocês estão vendo o que é o frio absoluto. Porque eu tirei toda a luz e calor. Estão vendo? Aí eles vão falar, ninguém quer isso não. Isso aí é terrível. Ninguém nunca vai querer pecado e mal de novo. Só que ao mesmo tempo ele vai dizer assim, agora olha esse grupo de pessoas. Está vendo esse pessoal ali? Nasceram na terra. Nasceram pecadores, são pecadores, mas estão cheios do meu Espírito. Aí Jesus olha para os anjos, para os seres perfeitos do universo, vai dizer assim, qual é a diferença entre eles e vocês? E eles vão olhar e vão dizer assim, nenhuma. Eles estão cheios do seu Espírito, como nós. Eles são o reflexo do caráter de quem? De Jesus. E aí Jesus vai dizer, então, eu vou lá buscar eles. E aí os anjos vão dizer assim, demorou. Demorou. Tudo irmão nosso. É nós. São nossos irmãos. A diferença é só o lugar. Eles estão lá, a gente está aqui. Eles estão no reino da terra, mas eles são, Jesus, eles são do teu reino, igual a gente. Porque eles já estão vivendo no teu reino. E é por isso que tem uma coisa aqui chamada santificação. Por isso que a gente tem um ministério na nossa igreja da saúde, tem um da família, né? Tem todos esses ministérios que estão aqui para ajudar a gente a ser mais como Jesus. Porque o remanescente, o povo que estiver ali naquele finalzinho, os anjos vão olhar, o universo vai olhar e vão dizer assim, eles refletem o caráter de Jesus. Aí você vai dizer assim para mim, mas vai ter muita gente que se salvou, e na história da terra, pecadores e pessoas que não eram o caráter de Jesus. Esse é um momento especial. É esse momento que vai ser um grupo, e a Bíblia tem um nome para ele no livro de Apocalipse, que é um número, que vão refletir o caráter de Jesus. Tem como a gente fazer isso em condições normais? Não tem. Por isso que o Espírito Santo vai ser derramado. E vai ser muito maior do que foi no Pentecostes. Para a gente poder ter o caráter de Jesus. Qualquer um pode receber esse Espírito Santo? Está à disposição de todos nós? Sim. Não vai receber quem não pedir. Não vai receber quem não quer. Então, se você quiser e você pedir, você vai receber. E você vai refletir o caráter de Jesus. E Jesus vai vir buscar você. E você vai olhar para o mundo e vai sentir o que eu estou começando a sentir. Porque eu vou falar para vocês, eu nunca sofri na vida, de verdade. A gente tem uma vida muito boa. É difícil para a gente rejeitar esse mundo e odiar o pecado. Mas eu vou falar para vocês, do jeito que as coisas estão mudando, eu estou começando a detestar esse mundo, porque esse mundo não tem graça. Eu moro na Bélgica, tenho uma vida boa, mas eu fico 1 ano trancado dentro de casa. Que vida é essa? Aí eu saio de casa, eu não posso nem respirar. Eu não tenho direito a ter oxigênio, porque eu tenho que ter uma máscara na minha cara. Que mundo é esse? Aí eu estou aqui vivendo minha vida tranquilo, tenho meu trabalho, e aqui do lado, nossos amigos estão aqui. Começa uma guerra. Quem garante que essa guerra não chega aqui? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Você quer isso para você? Eu quero paz. Eu quero paz, de verdade. Eu quero saber que eu vou viver minha vida tranquilo, que amanhã não vai ter nada de mal acontecendo comigo, com a minha esposa e com meus filhos. Você não quer isso? É isso que Jesus tem para oferecer para nós. Mas eu preciso do Espírito dele para fazer parte desse grupo. Então, eu vou convidar o Mihai
Mihai está aí? Ele vai cantar uma música para a gente. O Mihai Tomescu é um amigo meu, é um romeno, que é membro da igreja hispana aqui do lado. E ele vai cantar uma música para a gente, para você meditar, para você pensar. Ele vai cantar em espanhol. Ele é casado com uma colombiana. E você medite, você pense, reflita sobre a sua vida e as decisões que você precisa tomar. Para você poder, naquele dia que Jesus chegar, estar cheio do Espírito de Deus. E poder viver com Ele para sempre, na eternidade, no reino dEle. Porque é isso que importa. O resto, tudo que a gente tem aqui nesse mundo, vai ficar para trás. Não vale nada. O que a gente precisa é ter paz, de verdade. E isso só Jesus pode dar.